Olá, seja muito bem-vindo à Casa dos Bichos, um programa feito com muito carinho para você que, assim como eu, ama, cuida e respeita os animais. Aqui na Casa dos Bichos você sempre vai encontrar entrevistas, dicas, curiosidades, muita informação sempre e, claro, animais para adoção. Isso porque a gente entende que todo animal abandonado merece um lar, merece uma família, merece ser tratado com amor e principalmente com dignidade. Olha, aqui a Casa dos Bichos é um espaço aberto para todo mundo participar. É só entrar no link contato e escrever para a gente. Manda sua pergunta, manda sua sugestão de pauta para os próximos programas e você também pode mandar o perfil do animal que você quer adotar. A gente procura para você, participa, convida o pessoal que você conhece para entrar aqui na Casa dos Bichos. Olha, gente, hoje, antes da gente começar o programa, eu queria falar sobre uma questão que está no Facebook, que é a liberação ou não dos animais no Chico Mendes. Isso está no Facebook, na página do prefeito de São Caetano, Dr. Paulo Pinheiro. Então ele faz lá uma enquete para saber se a população acha bacana liberar os animais no Chico Mendes. Eu sou, assim, a primeira pessoa a entrar lá e responder, acho que fui eu. Porque eu sou super a favor, acho que você gosta de animais, você deve convidar tua família, teus amigos, seus vizinhos para responderem essa pergunta. Quem for aqui de São Caetano, responde essa pergunta porque é muito legal. Hoje em dia os animais, eles são membros da família, então passear num parque é uma coisa super bacana. Eu mesma frequento Vila Lobos em São Paulo porque lá é permitido. E é um espaço aberto, você passeia por todo o parque, tem espaços fechados para que você possa soltá-los. Gente, isso é tão gostoso mesmo no final de semana você ter uma opção de passear com o seu animal. Agora, é claro, a gente nem precisava falar isso, mas eu quero reforçar aqui. A gente tem que ter um pouquinho de critério nessa questão. Porque não dá para entrar no parque e não tá com o seu saquinho para recolher as fezes. Quer dizer, quem tem um cachorro sabe que vai passear, tem que sair ou com aquele específico para isso ou serve o saquinho do mercado. O importante é você ter condição de recolher as fezes do seu cachorro nos parques. Não, é civilidade, né, pessoal? Vamos então incentivar essa liberação dos animais nos parques, mas sempre com muita responsabilidade, ok? E com os animais na coleira, na guia e também aquelas raças que hoje são determinadas por lei que estejam com a focinheira. Mas vamos liberar, uma coisa super legal. Gente, uma atitude bacana do prefeito. Vamos incentivar, todo mundo incentivando e participando, ok? Olha, o programa de hoje a gente vai falar sobre saúde animal, que é um dos pilares da chamada posse responsável, ou como a gente prefere chamar, a guarda responsável. Quem tem um animal de estimação sabe que as consultas ao veterinário, quer dizer, elas têm que ser frequentes e regulares. Então, para a gente falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Reinaldo Alberto Pérez, que é veterinário e está aqui em São Caetano. Doutor Reinaldo, muito obrigada. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio. O prazer é meu e eu estou sempre à disposição que vocês precisarem, né, naquilo que eu puder estar contribuindo de alguma forma dentro desse conhecimento específico. Não tenho dúvida que você vai estar sempre aqui com a gente na Casa dos Bichos. Vai ser um prazer. Eu sei que você já está aqui na cidade há muito tempo. Quanto tempo você está aqui? Eu abri minha clínica nos idos de 1980. Caramba! Né? Lá se vão 33 anos. No início era ali na comecinho da Avenida Goiás. Eu acompanhei a subida daquele shopping que não vingou. Então, algumas alterações viárias eu fui meio que testemunha, né? Principalmente no começo, que o movimento ainda era pequeno, aí você ficava lá na porta, vendo o povo passar, Caramba. Distribuindo cartãozinho, brinde, enfim. 33 anos. Eu acho que isso é fundamental para a pergunta que eu vou começar fazendo para a gente abrir o programa. A gente sabe que dos últimos 20 anos para cá, os animais de estimação, eles têm eles são vistos de outra maneira nas famílias, né? Quer dizer, hoje os cães e gatos, eles são, até os passarinhos, enfim, são vistos como filhos, né? São tidos como filhos e fazem parte, são membros da família. Essa mudança, ela é recente. Até pouco tempo atrás, a gente lembra que os nossos avós, os nossos pais, eles davam restos de comida, eles davam aquela polenta com o resto da carne, enfim. E hoje não, você tem rações, cada vez produtos mais específicos, especializados,
Como é que você vê toda essa mudança desses últimos, 20 anos dentro do consultório? Essa mudança ela é gradual, mas eu estou formado há 35 anos, né? Então desde que eu iniciei, bem dentro dessa colocação dos avós, né? Eu até faço uma brincadeira com o meu cliente e digo o seguinte, que todo mundo tinha um cão que quase invariavelmente chamava Rex. Ele tinha uma casinha de madeira no fundo do quintal e um cabo de aço que percorria toda a extensão. Ele ficava até o preso. portão. E aí, aquela famosa polenta, aquele fubá, o pessoal chamava de passarinha, que é o baço do boi, né? Normalmente vísceras de valor nutritivo muito questionável, e é o que nós tínhamos de melhor. Aí teve um avanço na época do aparecimento do micro-ondas, que aí você fazia os potezinhos, né? E aí tirava a comida do seu cachorro. Então, essa mudança no perfil, né, de como o animal está engajado dentro da família. Eu, pela minha experiência, uma opinião minha pessoal, não é uma verdade absoluta de maneira alguma, eu compreendo que nós devemos isso a dois fatores. Um deles é a diminuição de espaço físico em que o animal se encontra. Nós temos quintais grandes, que você poderia deixar o animal no fundo, ele tinha acesso à terra, ele tinha acesso à rua, ele ia e voltava porque ele não era atropelado. E por que ele não era atropelado? Porque não tinha carro. Normalmente um ou dois do bairro que tinha um pouco mais de poder aquisitivo, tinha carro, ele saía às 8 da manhã, chegava às 5 da tarde, e a única hora que na rua fazia poeira, porque as ruas eram de terra. Então, a diminuição de espaço físico, a gente foi morar em espaços cada vez mais restritos, e eles acabaram convivendo um pouco mais intensamente conosco, né? Então, hoje o animal, você acorda, você pede licença, porque ele já está na tua cama, né? É verdade. E aí, se você descobre, ele acha ruim, ele olha para você com aquela cara, poxa, eu estava tão confortável. Quentinho. Então, uma seria a questão de espaço físico, e a segunda, que eu acho assim que poderia representar uma grande reflexão para a gente, é o desencanto nosso em relação ao próprio ser humano, né? Na medida que as relações humanas hoje elas são muito superficiais, né? Você fala bom dia para a pessoa, ela fala bom dia por quê? Tá chovendo, tá garoando, você vem me... Então você entra no elevador, quem mora em prédio vive isso de uma forma mais ou menos constante, que você não sabe quem mora do teu lado. É verdade. E o cão, o gato, eles proporcionam isso muito bem. Então, eu acho que... E sem contar que ele faz parte da família mesmo, né? Mesmo. Então, hoje as pessoas até optam em não ter filho, né? E tem o cão, o animal de estimação. E uma coisa muito importante, hoje a sociedade cobra menos de você. Porque antes você era cobrado porque você não namorava, depois você, porque não casava, porque não tinha filho, porque só tinha um. E hoje a sociedade parou um pouco, né? Então isso nos deu um certo alento. Tinha pessoas que tinham muitos animais, elas tinham um pouco de vergonha de dizer que tinha muito. Porque será que vão achar? Será que vão achar que eu sou louca? Agora, além desses dois aspectos, que é verdade, eu acho que é isso mesmo, mas também tem a questão de que hoje é possível você fazer exames que eram impensáveis há anos atrás. Aí na questão da saúde, também tem duas colocações minhas, se me permite. Eu venho de uma época que o máximo que nós conseguimos era um hemograma e que você teria o resultado dele 2 dias depois, né? Porque nada era instantâneo. Então você começava a ter que apurar muito o quê? Os teus órgãos do sentido, que para o clínico eu acho que é fundamental, olfato, tato, né? Que é o nosso raio-x manual, que é o dedo, aí você vai palpar, um nódulo mamário. E graças a Deus tem algumas coisas que eu conservo até hoje, muito embora a tecnologia esteja aí. Mas eu acho que tem alguma... Eu, por exemplo, se a pessoa vem na clínica com uma queixa de um tumor de mama, antes de eu olhar, primeiro eu faço a inspeção manual. Porque o olhar, como é que eu posso te dizer? A instantaneidade da informação é grande, mas eu perco detalhes. Eu sei que tem um tumor. Aí você vai palpar, ele falou, olha, mas esse tumor ele tem um menorzinho aqui do lado que a visão não foi conseguiu captar. Então eu aviso o cliente, porque às vezes ele pensa, quando ele fala que tem um tumor e você não vai olhar de imediato, ele pode achar que é pouco caso da sua parte. Falei, olha, eu estou examinando, eu estou conversando e a mão, né? E aí você consegue detectar um tumor. Aí depois você vira a cachorrinha e você consegue fazer um exame mais apurado. Então os exames de laboratório hoje são de suma importância. É mesmo. Inclusive, olha, gente,
eu quero até te cortar um pouquinho, mas é para fazer uma parte. Quem tem animal, convive muito, a gente tem essa impressão de que a gente é um pouco veterinário. Então a gente vê alguns sintomas e acha, pode achar, tanto que é qualquer coisa, a pessoa que é mais desesperada, um pouquinho o meu perfil eu reconheço. Tem que correr porque isso aqui é muito preocupante, mas também tem o outro lado, que é, isso aqui não é nada, vai passar, eu vou dar alguma coisinha e vai passar. Então, vamos tentar lembrar, por favor, que a gente tem que levar para o veterinário. Não vamos achar, porque a gente que é leigo, a gente fica achando demais e isso pode ser ruim. Então eu queria já aproveitar esse comentário e te perguntar o seguinte: de quanto em quanto tempo a gente tem que levar um animal que seja saudável para o consultório? Olha, aí vai depender da faixa etária que ele se encontra. E vai depender do ambiente que ele vive, né? Se é um animal que tem aí por volta dos seus 8, 9 anos, assim como o ser humano, ele precisaria, acho que uma ideia boa, a cada 6 meses seria o suficiente para fazer uma avaliação clínica. E se o veterinário, o médico dele achar que é pertinente, alguns exames laboratoriais para tentar detectar algumas doenças que às vezes só no olhar clínico não é o suficiente, né? É um check-up que não precisa ser também nada absurdo, para que também não encareça, mas alguns exames básicos, né? Um hemograma, uma função renal. Hoje a gente está diante de uma situação que nós temos muitos animais com insuficiência renal. É quando o rim como filtro deixa de funcionar. Até você não está me perguntando, mas eu já estou falando. A insuficiência renal é uma doença silenciosa, porque o rim, tanto no ser humano quanto no animal, ele tem uma grande capacidade de superação. Então ele deixou de filtrar, mas aí são dois, um está trabalhando mais que o outro. Quando ele dá sinal que ele não está bem, que são sinais clínicos, que aí você vai fazer os exames, ele já perdeu 70% da sua capacidade de filtração. Nossa, mas assim, imaginando que a pessoa não tenha feito o exame e que existem esses sinais, não tenha feito o exame antes, né? Quais são os sinais para se perceber esse problema que você está dizendo? Olha, a insuficiência renal ela tem algumas características. Uma que a gente chama de polidipsia, que é beber muita água, urinar bastante e a urina praticamente sem cheiro e sem cor, porque o rim não consegue concentrar a urina. Perda de peso, né? E o que a gente chama de halitose, que às vezes muita gente confunde com placa de tártaro. Que na dá realidade um mau hálito é a ureia, dá um cheiro que a gente chama de urêmico. E eu lembro que o veterinário com quem eu comecei minha profissão lá atrás, um senhor japonês, foi meu ídolo, né, profissional. Eu acho que hoje, inclusive, a gente tem uma carência grande de ídolos, né, de ícones, né? Eu acho que essas referências que nós tínhamos antigamente, hoje nós não temos. E ele mandou uma vez eu cheirar a boca de um cachorro, eu cheirei, ele falou: Reinaldo, fecha os olhos, se você se achar num banheiro masculino público da rodoviária, esse cachorro está com insuficiência renal. Nossa. Cheiro de urina mesmo. E aí ele ensinava e cheirava a boca de todos os cachorros, assim como a gente auscultava o coração de todos, porque você não tente descobrir o coração doente na auscultação. De tanto você ouvir o saudável, você vai identificar o doente. Olha, eu tive 2 cardiopatas e esse eu acho que é um assunto que merece até um programa exclusivo, específico, e a gente vai falar sobre isso. A experiência que eu tive, assim, poxa, é sofrido e eu acho que merece. Vamos conversar um dia sobre essa questão do coração, porque, poxa, é incrível. Tem uma perguntinha aqui de internauta, vamos ver. A Sônia do Bairro Olímpico. Existe algum lugar que faça exames gratuitos aqui no ABC? Infelizmente ainda não, né? Algumas ONGs aqui, se eu não me engano, a PASCS, a NIPA não tenho certeza, tem convênio com o Laboratório Olho do Bicho e até por uns custos mais acessíveis. Muito embora, com o passar do tempo, na medida que esses exames começaram a ser popularizados, o custo abaixou muito, né? Você fala hoje num hemograma mais ou menos na faixa de R$20, R$25, né? Ele não é um exame completo, mas ele te dá alguma pista, né? Mas eu até entendo a pergunta, porque nunca é só um hemograma, né? Normalmente você tem a consulta, o hemograma, o remedinho, né? Então, eu acho que
uma expectativa grande para que exista sim um lugar de atendimento, especialmente para a população de baixa renda. Sim, Mais uma vez, mais um programa, segundo programa e segundo recadinho voltado aqui para os vereadores, para que exista uma lei específica para o prefeito, para a gente ter esse cuidado com a população de baixa renda, que tem animal de estimação, que ama seus animais e precisa de um lugar para cuidar deles. Olha, estão puxando minha orelha por causa do prazo, então a gente vai para o comercial, mas já já a gente volta. Fica com a gente. Olá, morador de São Caetano. Estou aqui na Web TV São Caetano. Sou o vereador Roberto Proerd em meu primeiro mandato. Aproveito para agradecer a todos pela confiança depositada em mim. Parabenizo a cidade de São Caetano pelos seus 136 anos, que completará no dia 28, e quero dizer aos munícipes que estamos trabalhando para uma cidade cada vez mais próspera e feliz. Convido a todos para me acompanharem nas redes sociais e uma visita ao meu gabinete, onde aguardo suas sugestões. Parabéns, São Caetano! São Caetano do Sul, a pequena metrópole com ar de interior. A cidade que eu escolhi para viver, a cidade onde eu me sinto mais seguro. Parabéns, São Caetano do Sul. Parabéns, São Caetano do Sul, pelo seu aniversário, 136 anos. Parabéns também ao povo de São Caetano. E parabéns à Web TV São Caetano pelo lançamento da sua programação. Olá, sou a professora Magali, vereadora aqui de São Caetano do Sul. E nesse aniversário da nossa cidade, o meu desejo é que nós, moradores, continuemos protagonistas de uma história de prosperidade. Que a nossa cidade permaneça acolhedora e que sempre gere oportunidades para todos. Parabéns, São Caetano do Sul! Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Se você fosse meu dono, com certeza iria sempre me levar ao Pet Center Marginal. Afinal, lá tem de tudo pro mundo animal. No Pet Center Marginal tem veterinário, tem banho e tosa, que bom que tem. E tudo com atendimento legal, que só o Pet Center Marginal tem. Pet Center Marginal. Estamos de volta com o programa Casa dos Bichos e o assunto de hoje é saúde animal. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio hoje o Dr. Reinaldo Alberto Pérez, que é veterinário há 33 anos aqui em São Caetano. Dr. Reinaldo, a gente já volta para o papo, porque agora a gente vai para o quadro Me Leva para Casa. No quadro de hoje, no Me Leva para Casa de hoje, a gente vai falar sobre um cachorrinho que é um gostoso, é um fofo e eu tô apaixonada por ele. Ele chegou aqui na web na semana passada, eu acho que ele veio gravar uma mensagem para o aniversário de São Caetano. E ficou aqui paradinho, então a gente estava numa reunião justamente de protetores e nós levamos ele para um lar temporário. E a gente deu o nome para ele de Fox Web. Gente, ele é muito bonzinho, ele é um cachorro fofo mesmo, porque normalmente o cachorro de rua às vezes pode estar um pouquinho arisco, mas não, esse cachorro aliás, a gente até tem a sensação que ele pode ser de alguém. Então, se você conhecer, estiver reconhecendo, se você conhece alguém que, eu acho que era de não sei de quem, liga para a pessoa, escreve aqui pra gente, vai no link contato e manda aqui a tua mensagem. A gente acha que ele devia ser de alguém porque ele está super bem tratado, chegou um pouquinho sujo, com pulgas, mas uma coisa fofa. Eu acho que ele deve ter em torno de um ano e meio, é porte médio para pequeno, é bem dócil e se você tiver interesse, quiser adotar, escreve pra gente. O Fox Web está aguardando uma família, ele é muito fofo, merece uma casa. Gente, ele é apaixonante, eu acho que, por favor, eu vou trazer ele aqui na semana que vem, se der certo. Se ele não tiver encontrado uma família até lá, a gente traz ele aqui no programa, fica o compromisso. Mas eu sugiro que você já escreva logo aqui pro programa, porque ele é muito, muito, muito querido, é um fofo. Então até vou pedir para pôr ele aqui na tela, grandão,
para a gente dar um destaque e você ver se ou reconhece ou se você se apaixona logo e já adota o Fox Web. Produção, põe na tela. Ele é um fofo, né, doutor Reinaldo? Fiquei bem apaixonada. Eu acho que ele deve ter 1 ano e meio, pelo dentinho. Tá tão branquinho. Branquinho, deve ser, nessa faixa. Vai ser fácil. Bom, vamos ver, pessoal. Vamos voltar, né? Vamos voltar aqui para o nosso papo. E a gente estava falando no bloco anterior, no finalzinho, sobre alguns sintomas que a gente pode reconhecer para poder correr aí para o veterinário. E aí, dentro desses sintomas, eu queria saber o seguinte: a apatia, a sonolência excessiva, a falta de não querer comer, são sintomas para observar ou sintomas para uma consulta de emergência? Olha, eu diria que estaremos no meio termo, né? Eu acho que uma observação das primeiras 24, 48 horas seria o máximo, né? Cachorro, gato sem comer mais de 1, 2 dias, algo está errado. Não precisa ser necessariamente algo grave, mas às vezes uma lasquinha de dente, um processo inflamatório ou uma infecção que você com antibiótico você pode resolver. Mas a visita ao veterinário é fundamental, a importância, porque existem muitos sintomas que a gente chama de sintomas assim não conclusivos. Por exemplo, vômito e diarreia. É muito comum o cliente, né, no afã de tentar resolver, a famosa consulta por telefone, né? Fala, meu cachorro está com vômito e diarreia, o que pode ser? Eu respondo assim, tudo. Pode ser desde uma virose grave, que está iniciando e ela tem todo, depois um estadiamento, ela vai agravando com o passar do tempo, como pode ser uma coisa transitória, que em questão de 40 minutos, meio-dia, o animal já volta ao seu estágio normal. De qualquer forma, a visita ao veterinário, isso aí não é corporativismo, pelo amor de Deus, né? Lógico, e a gente dúvida. tem focado, né, nós veterinários, a gente, a despeito de todos os cursos que a gente frequenta, a gente está tentando mudar a mentalidade e exercer uma medicina veterinária mais preventiva do que curativa. Porque estatisticamente está provado que a medicina preventiva ela é muito menos onerosa. Então você ganha na medida que você não gasta tanto dinheiro e na medida que você quer queira, quer não, você consegue fazer uma projeção de vida maior para o seu animal de estimação. Projeção de vida sempre com qualidade. Não adianta viver 14, 16 anos com câncer, sofrendo cheio de dores. Sem dúvida. Até no encontro que nós tivemos aquela frente parlamentar para a proteção animal, sim, um deputado ele colocou isso, a gente fazendo um paralelo com a medicina humana, cada real investido na saúde animal, isso você falando em termos de política pública, certo, você economiza R$27 na saúde humana. Então, apesar de muitos políticos ainda não terem se dado conta dessa questão, importância, muitos têm embarcado, a questão da causa animal ganhou uma certa notoriedade, e também nem vamos colocar aqui quem está pela causa mesmo, eu acho que tudo é válido, claro, desde seja para acrescentar e para trazer novos dividendos para a saúde e para a proteção animal, eu acho que é de fundamental importância. Então, assim, não vá atrás, principalmente de um grande concorrente meu, vocês vão me permitir, vou falar do meu concorrente direto, é um senhor chamado Dr. Google. Esse Dr. Google é um barato, meu. Você sabe, falando sobre o Google, Dr. Google, eu quero te fazer uma pergunta seguinte. As pessoas que têm hábito de dar aquele medicamento que dá para o seu filho pequeno, o adolescente, então às vezes, sei lá, dá o Buscopan, eu tô achando que ele tá com um pouco de dor, então eu vou dar um Buscopan, eu vou dar um Tilenol, eu vou dar um AS infantil. O que isso pode trazer de complicação para o animal? Voltando ao tempo, a questão de uns 20, 25 anos, praticamente todo o nosso receituário era da linha humana. Bactrim, aí nós receitávamos os vermífugos, não havia quase nada de específico da linha veterinária, né? E era uma questão tanto quanto empírica, porque haviam algumas reações adversas, que nós não tínhamos tanto conhecimento, porque a bula é sempre voltada para a pessoa. E a bula também é uma coisa interessantíssima, né? Quem lê bula não toma remédio. É verdade. Né? Porque bula é uma forma que o laboratório tem de se isentar de qualquer reação que eventualmente possa acontecer. Eu tive um caso trágico de uma pessoa que o animal dela machucou a patinha, um pincher, e ela começou a administrar o cataflã
né, que é do grupo, um anti-inflamatório do grupo do diclofenaco. Em 3 dias esse animal entrou com uma hemorragia gástrica e veio a óbito. Nossa. Né, veio a óbito. Ele falou, mas doutor, eu estava dando para o meu filho de 6 meses, né? Eu falei, então, seu filho de 6 meses tem pediatra e o seu cachorro deveria ter o veterinário, né? Então, é uma droga que para criança, porque qual é o problema se prende à questão do tempo de digestão. Então, de uma digestão mais longa do cão, com isso o fármaco fica em contato com a mucosa por um período maior. Aí nós fizemos até a necrópsia, os professores de português, por favor, me corrijam depois. E aí o estômago tinha um furo, chegou a perfurar, a úlcera que ele teve foi tão grande, em 2 dias que perfurou o estômago, ele morreu de hemorragia. Eu imagino a tristeza então, dessa pessoa. muito cuidado com essa, eu não vou dizer automedicação, né, mas aquilo que o cara acha que é uma verdade. A gente está com mais uma perguntinha de internauta aqui, que é a Joana, aqui de São Caetano, e ela pergunta o seguinte, quando eu vou viajar, eu posso dar Dramin para minha cachorra? Provavelmente ela enjoa dentro do carro, estou imaginando que seja isso. Olha, a princípio eu não vejo grandes problemas, tanto é que a gente costuma recomendar de uma forma rotineira, muito embora agora tenha um produto novo, veterinário, posso falar o nome do produto? Pode falar. O produto chama Serenia com C, do laboratório Pfizer, e ele tanto pode ser usado como um antiemético para cortar o vômito, como para evitar o enjoo numa dose, o veterinário com certeza vai lhe orientar nesse sentido. Além do Dramin, jejum absoluto. Ninguém vomita o que não tem. Mas quanto tempo antes da viagem? Eu sempre me oriento por viajar num horário. Agora, essa época do ano, em qualquer horário que você vai viajar, você vai ter uma temperatura amena. Mas normalmente, final de ano, verão, que o cara põe a sogra, o cachorro, a barraca, e aí ele vai acampar numa praia lá em Santa Catarina, 6 horas de viagem. Cachorro nenhum, coitado, merece isso, né? Mas já que tem que ir, que ele faz parte da família, então eu procuro viajar ou à noite ou logo na madrugada, em que as temperaturas são mais amenas. O animal deve viajar obrigatoriamente de jejum, umas gotinhas de Dramin e uma pausa a cada 1h30, 2 horas. Mas esse jejum é só do alimento ou da água também? Água nem tanto para não desidratá-lo, Tá né? certo. Mas assim, mais o alimento mesmo, né? Porque Bom, um vômito de ração no colo não é legal. eu quero saber o seguinte, para a gente poder falar sobre vacinação. Existe uma dúvida muito grande em relação ao básico da vacinação de filhotes de adulto, mas também quando você adota um animal que já é adulto. Então explica pra gente, eu adotei um animal hoje, o que é que eu faço? Bom, a vacinação é um tema que sempre me apaixonou, e aí caberia um programa inteiro para a gente falar sobre vacinação. Mais um para você voltar. E imunização, que são 2 coisas distintas. E o que é vacinação? Vacinação é o ato de você levantar a pele do animal e aplicar uma vacina. Isso qualquer leigo com 5 minutos de treinamento faz. A imunização é um processo um pouco mais complexo, em que a vacinação faz parte. É a avaliação clínica do animal, porque o que é a vacina? A vacina, na realidade, eu usei isso uma vez numa palestra, é um susto que aquele produto, a vacina, dá no sistema imunológico. O sistema imunológico está passando, aí a vacina grita assim, eu sou a sinomose. Aí o sistema imunológico acha que é a sinomose, ele sai correndo, fabricando anticorpos, que são células específicas para matar o vírus da sinomose. Na realidade, aquele susto não causou a doença no animal. A vacina não causa doença no animal. O que às vezes pode acontecer, quando da aplicação da vacina, o animal já tinha o vírus da sinomose incubado. Aí a vacina, como não há tempo hábil do sistema imunológico produzir os anticorpos, aí esse vírus ele acaba potencializando o vírus da doença, aí a doença vem. Entendi. Isso é uma fatalidade e não há como o veterinário ou o dono prever que isso vai acontecer. Porque o período negativo da vacina, o período de incubação, o nome já diz, é um período em que vai da entrada do agente causador da doença, seja um vírus ou uma bactéria, até a manifestação dos primeiros sintomas, que via de regra gira em torno de 15 a 20 dias, dependendo da doença. Umas mais, outras menos. Mas então, para a gente lembrar, o comum, a vacinação ela tem que acontecer anualmente, não pode passar. Por que não pode passar 1 ano e 1 dia já? Não, na realidade não é bem assim. Né? Na realidade, o que acontece?
estatisticamente falando, como o sistema imunológico, os anticorpos são células e elas têm vida e elas acabam morrendo, vai chegar um momento que a quantidade de anticorpos no sangue contra aquela doença está abaixo do desejado. É a hora de você fazer o reforço. Para que esse reforço pudesse ser feito de uma forma técnica, você teria que tirar sangue do animal, enviar para um laboratório, esse laboratório fazer o que a gente chama de titulagem, que não é rotina no laboratório comum, é só o laboratório das empresas, e aí o laboratório vai dizer, olha, esse sangue do animal não tem a quantidade de anticorpos que você precisa. Entendi. Você precisa vaciná-lo. Do ponto de vista econômico, não é viável, porque um exame desse custa o valor de 10 vacinações. Então é muito mais prático você ir lá e revacinar. Então, lembrando, a vacinação ela é anual, a vermifugação é de quanto em quanto tempo? Olha, há controvérsias. Ih, meu Deus. Aí depende se o animal frequenta a rua ou não, se ele frequenta campos, lugar gramado. Havia até lá no CCZ uma controvérsia. Eu quero levar o cachorro na graminha, a gente não queria, achando que a gente era cruel. Mas na realidade, que numa região, numa entidade que tem 40 animais, se ele vai passear na graminha, sabe quando que eu vou conseguir erradicar uma verminose lá? Nunca. Por conta da contaminação do solo. Mas a gente pode chegar numa média de quanto em quanto tempo? De 3 a 6 meses, 2, 3 vezes ao ano. Você sabe que eu tô com, olha, eu tô mostrando aqui que eu tô com 3 fichinhas ainda de pergunta. Acontece que a nossa produção tá avisando que o nosso tempo acabou, Reinaldo. Mas não há eu problema, acho isso um voltarei absurdo, quantas vezes for necessário. Eu com certeza vou te pedir para voltar. Vai ser um prazer enorme, porque eu acho que, inclusive, é papel também do médico veterinário, o papel do educador, né? E a gente está sempre à disposição toda vez. E se alguém quiser formular pelo contato, depois eu terei maior prazer em responder. Inclusive, as perguntas que chegaram aqui, eu te passo, mas você volta para um próximo programa. Prazer enorme. Eu fico lisonjeado pelo convite. Muito obrigado. Muito viu? obrigada. Muito obrigado. Olha, antes da gente terminar, como acho que vocês já acompanharam no programa anterior, a gente sempre vai terminar o programa fazendo uma homenagem a alguém que está ligado à causa animal, que atua na causa animal aqui da cidade, ou um animalzinho de estimação que tenha partido. Inclusive, você pode mandar a historinha do seu bichinho, pode mandar foto pra gente, que a gente faz essa homenagem aqui. E no programa de hoje, a gente tem uma homenagem dupla. E eu tô com muita alegria de poder falar sobre essas pessoinhas aqui no programa. São pessoas que eu admiro, que eu respeito, que eu tenho um super carinho. Olha, é incrível, porque elas são mãe e filha, que atuam na causa animal, mas o que é mais legal, não é só na causa animal. São pessoas que têm eu acho que eu digo que o verbo delas é a doação, porque elas estão sempre prontas para se doarem, não só aos animais abandonados, mas também às pessoas que precisam, as crianças, os idosos, e estão sempre juntas, lutando para ajudar alguém ou ajudar os animais. Então, eu quero deixar hoje o programa, é uma homenagem especial a Sônia e a Tatiane Barbosa. São duas queridas que eu particularmente admiro demais. Um beijo para vocês e obrigada por tudo que vocês têm feito pelos animais e por todos que precisam. Super beijo, carinho. E, pessoal, até a semana que vem. A gente volta quinta que vem, às 3h30. Beijo, pessoal. Tchau!